Nem tudo que parece bênção foi enviado por Deus. Antes de atravessar essa porta, você precisa ouvir isto. Pare por um instante. Onde quer que você esteja, faça o que estiver fazendo ficar em segundo plano. Porque o que vai ser dito aqui não é um vídeo qualquer que apareceu na sua tela por acaso. Você não chegou até esta mensagem por engano. Você não rolou a tela e parou aqui por distração. Existe uma ordem invisível nas coisas. E você está exatamente onde precisava estar. No minuto exato em que precisava estar, há uma porta diante de você. Talvez ela já esteja aberta. Talvez alguém tenha aberto para você essa semana. Como um sorriso. Com uma oferta. Com uma oportunidade que parecia boa demais para recusar. E é justamente por isso que eu preciso falar com você antes que você dê o próximo passo. Porque algo está mudando na sua vida agora. E a decisão que você está prestes a tomar pode marcar os próximos anos do seu caminho. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se reconheça no que vou descrever. Tem havido um aperto no seu peito que você não consegue explicar. Uma inquietação que volta sempre que você se deita para dormir. Você anda cansado de um jeito estranho. Um cansaço que não passa com o descanso. Como se algo dentro de você estivesse trabalhando o tempo todo. Mesmo quando seu corpo para. Talvez você tenha sentido uma calma esquisita. Fora de hora. No meio de uma situação que deveria te animar. E essa calma te incomodou mais do que te confortou. Talvez você tenha tido sonhos confusos. Imagens que voltam de manhã sem fazer sentido. Mas que deixam um peso. Eu quero te dizer com toda a clareza. Isso não é coincidência. Não é apenas estresse. Não é só a sua cabeça inventando coisas. Existe uma parte de você que percebe o perigo antes da sua mente entender. E essa parte está tentando falar com você há dias. O aperto é um aviso. A inquietação é um sinal. A calma estranha é o seu espírito puxando o seu freio, enquanto a sua vontade acelera. Preste atenção. Porque o céu costuma sussurrar antes de gritar. Quero ser honesto com você sobre o que isto é e o que não é. Isto é um ensino de estilo profético. Alinhado a princípios da palavra de Deus. Não é a voz direta de Deus falando o seu nome. Eu não sou profeta da sua vida. E ninguém deveria se colocar nesse lugar. Mas isto é um aviso. E é um convite. E é o tipo de aviso que, quando ignorado, costuma cobrar um preço alto lá na frente. Então receba estas palavras, como quem recebe uma mão estendida na beira de um precipício. Você não é obrigado a segurar, mas seria sábio segurar. E porque o que vem a seguir é importante. Eu preciso pedir um compromisso seu. Agora, antes de avançarmos. Fique até o fim. Não pule nada. O que parece menos importante no meio do caminho costuma ser a chave que abre o entendimento do final. Respire fundo comigo. Uma vez. Devagar. E enquanto solta o ar, declare em voz baixa: eu confio que Deus está me guiando. Se essa frase tocou em alguma coisa dentro de você, eu quero que você escreva nos comentários o código 777. Como uma semente de fé plantada hoje. Como quem diz: eu estou aqui. Eu estou ouvindo. Eu quero discernir. E se este canal tem te ajudado, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que você sabe que está diante de uma decisão difícil neste exato momento, porque pode ser que esta mensagem não seja só para você. Pode ser que Deus queira usar você para entregar lá a outra pessoa. Agora vamos ao coração disto. Existe uma mentira muito antiga e muito sedutora que diz assim: se a porta abriu, é porque Deus abriu.
Se a oportunidade veio, é porque o céu enviou. Se está fácil. É sinal verde. E essa mentira destruiu mais vidas do que qualquer dificuldade jamais destruiu. Porque nem toda porta aberta vem do céu. Algumas portas se abrem por insistência humana. Algumas se abrem por desespero seu. E algumas, as mais perigosas de todas, se abrem porque alguém quer te puxar para dentro. A palavra de Deus é direta sobre isso. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Leia de novo na sua mente. Parece direito, parece certo, parece bênção, e ainda assim, o fim dele é destruição. Ou seja, a aparência de uma porta nunca foi prova da origem dela. O que parece luz, nem sempre é luz. Eu quero te explicar por que isso engana tanta gente boa. Gente de fé. Gente que ama a Deus, porque existe um mecanismo dentro de nós que adora alívio. Quando estamos cansados de esperar, cansados de lutar, cansados de orar e não ver resposta. A primeira porta que se abre parece um presente. E o nosso cérebro libera uma onda de alívio tão forte que ela se disfarça de paz. Mas alívio não é paz. Alívio é só o fim momentâneo da tensão. E o inimigo conhece essa fraqueza humana melhor do que nós mesmos. Ele não vem com uma porta feia. Ele vem com a porta mais bonita, mais oportuna, mais conveniente. Justamente no dia em que você está mais frágil para dizer não. É engenharia. E timing. É a oferta certa, na hora errada. Foi exatamente assim com a primeira tentação da história. No jardim. A fruta era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tudo nela parecia bênção. E era armadilha. Deixa eu te contar uma cena rápida, para isso ganhar corpo. Imagine uma mulher que orou durante 3 anos por uma porta de trabalho. 3 anos de portas fechadas. De currículos sem resposta. De noites pedindo a Deus uma direção e, de repente, num único dia, uma proposta cai no colo dela. Salário melhor. Cargo melhor. Tudo melhor. Só que tem uma coisa pequena, quase invisível, que ela precisa fingir que não vê. Um detalhe na forma como aquela empresa trata as pessoas, um aperto no peito que aparece toda vez que ela pensa em aceitar. E ela ouve de todo mundo. A mesma frase foi: Deus que abriu. Não recuse o que Deus abriu. Então, ela atravessa a porta. E nos próximos minutos, eu vou te explicar por que portas como essa, abertas no desespero e atravessadas ignorando o aperto, quase sempre cobram aquilo que a gente menos esperava entregar. Mas guarde a imagem do aperto no peito que ela ignorou. A gente vai voltar nele. Existe uma verdade que a Escritura ensina e que poucos têm coragem de pregar. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Que larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Repare no que Jesus está dizendo. A porta larga, a porta fácil, a porta onde cabe todo mundo e onde ninguém te questiona. É a porta que muitos atravessam, e o destino dela não é bom. Já a porta estreita exige discernimento. Exige que você passe com cuidado. Exige que você abra a mão de bagagem. Exige que você diminua o passo. Por isso poucos a encontram. Não porque Deus a escondeu,
mas porque poucos têm paciência de procurar. A porta de Deus quase nunca é a mais larga. Ela é a mais certa. E nem sempre a mais certa é a mais confortável. Agora preste muita atenção. Porque aqui está o disfarce mais sofisticado de todos. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Pense no peso dessa frase. O inimigo não aparece como inimigo. Ele aparece como anjo, como luz, como bênção, como aquela pessoa simpática que apareceu de repente na sua vida cheia de elogios, como aquela oportunidade que parece um milagre, como aquele relacionamento que chegou no momento exato da sua solidão. Ele se disfarça de luz porque sabe que você nunca abriria a porta para a escuridão, mas abriria correndo para a luz. E é por isso que o discernimento não é luxo espiritual. É sobrevivência. Sem discernimento, você vai aplaudir a sua própria armadilha. Sem discernimento, você vai chamar de resposta de Deus aquilo que era o início de uma queda. E aqui entra o lado humano da coisa. Porque Deus criou a sua mente e o seu corpo com sinais que falam. Você já reparou que existem pessoas que conseguem te fazer sentir culpado por hesitar, que apressam a sua decisão, que dizem, é agora ou nunca, que criam urgência, que não deixam você levar a oportunidade para a oração. Isso tem nome. Em comportamento humano, a gente chama isso de pressão de escassez. Quando alguém te faz acreditar que você vai perder algo único e irrepetível se não decidir agora, o seu cérebro entra em pânico e desliga a parte que pensa com calma. A decisão deixa de ser racional e vira reação. E o manipulador adora a reação. Porque na reação, você não discerne. Você só responde. Por isso eu te digo uma coisa, que vale ouro: aquilo que é de Deus suporta a sua oração. Aquilo que é armadilha tem pressa. Deus não tem medo de te dar tempo para pensar. Deus não te empurra. Quem te empurra para a porta quase nunca está do seu lado. Tem outro mecanismo que você precisa conhecer. Porque ele é silencioso e cruel. Chama-se negação plausível. É quando alguém te oferece algo de um jeito que, se der errado, a culpa cai sobre você. E nunca sobre quem ofereceu. São as ofertas cheias de eu só estou te ajudando. São os favores que vêm com cordas invisíveis. São as portas que se abrem com um sorriso, mas que, no contrato escondido, dizem que você que pediu, você que aceitou, você que quis. O céu não funciona assim. O que vem de Deus é claro. O que vem de Deus se sustenta à luz do dia. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 21, que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque foram feitas em Deus. Você percebe, a verdade não tem medo da luz. A verdade não pede segredo. Quando uma porta exige que você esconda, que você minta um pouquinho, que você finja não ver. Essa porta já te contou de onde ela veio? Eu prometi que voltaríamos ao aperto no peito daquela mulher. E voltamos agora. Aquele aperto não era ansiedade boba. O seu corpo tem um sistema que detecta perigo antes da sua mente racionalizar. Quando algo está errado, mesmo que você ainda não saiba explicar, o seu corpo reage. O peito aperta. O sono fogge. A paz some. E muita gente foi ensinada a desprezar esses sinais, a chamar de falta de fé, a empurrar para debaixo do tapete, em nome de uma coragem que na verdade era pressa. Mas ouça com cuidado. Discernimento
muitas vezes começa no corpo antes de chegar na consciência. Aquele desconforto que não passa quando você pensa em uma decisão, aquela paz que não vem por mais que você force. Isso fala, não é Deus te castigando com angústia. É Deus te protegendo com um alarme. A questão não é se o alarme está tocando. A questão é se você vai ter a humildade de parar e ouvir. Então, como é que você discerne? Como é que você separa a porta do céu da porta do inimigo? Se as duas podem parecer luz, a palavra de Deus nos dá uma régua simples e poderosa. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que não devemos crer em todo espírito, mas provar os espíritos, se procedem de Deus. Prove, examine, teste. Não atravesse correndo só porque abriu. Coloque a porta diante de Deus em oração e veja o que cresce no seu coração ao longo dos dias. Paz que permanece ou inquietação que aumenta. E Jesus nos deu o teste mais prático de todos. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Quando disse que pelos seus frutos os conhecereis, pergunte então, para onde essa porta me leva, quem eu me torno, se eu atravesso. O fruto que ela promete é amor, paz, paciência, bondade. Ou é apenas dinheiro? Status, alívio rápido e uma sensação de vitória que some na primeira dificuldade. A porta de Deus produz vida em você e ao seu redor. A porta da armadilha produz isolamento, pressa, mentira e um vazio que nenhum sucesso preenche. Respire, mais uma vez comigo. Você está chegando na parte que mais vai te libertar. Então não saia, agora. E se até aqui, alguma frase abriu os seus olhos para uma porta específica na sua vida, comente, eu creio. Ou comente novamente, 777. Porque a fé que se declara com a boca se firma no coração. Continue comigo. Eu preciso te falar agora sobre o lugar onde o discernimento nasce. Porque a maioria das pessoas procura no lugar errado. Elas procuram clareza no barulho. Procuram resposta no meio de 1000 opiniões. No meio do excesso de informação. No meio da agitação. E não percebem que a voz que precisam ouvir é uma voz mansa. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Pense nisso. Deus se revelou no sussurro, não no estrondo. E o inimigo conhece esse detalhe. Por isso ele te mantém ocupado, ansioso, cercado de ruído, rolando a tela sem parar, conversando com todo mundo, ouvindo sem palpites, porque ele sabe que dentro do barulho você nunca vai ouvir a voz mansa. A confusão não é acidente. Muitas vezes é estratégia. E o seu corpo confirma isso. Porque quando a sua mente está sobrecarregada de estímulos, a parte que pensa com calma simplesmente desliga. E você passa a reagir em vez de discernir. É por isso que a primeira coisa que o discernimento exige não é uma resposta. É silêncio. Está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Na quietude e na confiança estará a vossa força. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é força. O silêncio é o solo onde a voz de Deus consegue, enfim, ser ouvida. E aqui está uma das verdades centrais desta mensagem. Então, grave bem. O silêncio é estratégia. Quando alguém te pressiona,
Quando uma porta exige resposta imediata, o seu silêncio é a arma mais poderosa que você tem. Ficar quieto, não se justificar, não responder na hora, levar a decisão para a oração antes de levar para a boca. Isso desarma a manipulação. Porque o manipulador precisa da sua reação rápida. Tire dele a reação rápida e você tira o poder dele. A sua paz é um limite. E quando você protege a sua paz com silêncio, você está construindo um muro que nenhuma porta falsa consegue derrubar. Agora preciso te alertar sobre algo que engana até os mais fiéis, que é a prova da multidão. O ser humano tem dentro de si um instinto profundo de seguir o grupo. Quando muita gente diz a mesma coisa, o nosso cérebro automaticamente assume que aquilo é verdade, mesmo sem examinar. Em comportamento humano, isso se chama prova social. E o inimigo a usa o tempo todo. Quantas vezes uma porta errada foi atravessada só porque todo mundo dizia vai? Aceita. Não seja bobo de recusar. Quantas vezes a pressão não veio de um inimigo declarado, mas de pessoas bem intencionadas que simplesmente seguiam a corrente? Mas a palavra de Deus começa exatamente avisando sobre isso. Está escrito em Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Repare que a primeira bênção do livro de Salmos é para quem não se deixa levar pelo conselho errado. É Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Nos manda ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e simplicidade ao mesmo tempo. Pureza no coração, mas inteligência diante da armadilha. Você pode ser manso sem ser ingênuo. Você pode ser bom sem ser fácil de enganar. Deixa eu te mostrar uma cena rápida para isso pegar. Imagine uma reunião a portas fechadas, em que pessoas decidem o destino de alguém que não está na sala. Imagine os comentários. A fofoca correndo. Cada um repetindo o que o outro disse. Até que uma mentira, repetida muitas vezes, ganhou a aparência de verdade. Existe um prazer estranho na fofoca. E isso tem explicação. Quando falamos mal de alguém em grupo, o cérebro libera uma sensação de pertencimento, de estar do lado certo, de fazer parte da tribo. É um ciclo de recompensa. E é por isso que a fofoca se espalha tão rápido. E é por isso que ela é tão difícil de parar. Mas guarde isto. Quando uma porta se abre para você, no meio de uma rede de fofoca, de bastidores, de gente decidindo coisas escondidas, essa porta carrega a semente daquilo que a abriu. E nos próximos minutos, você vai entender por que a melhor resposta diante de uma armadilha quase nunca é a reação, e sim o silêncio que protege. Porque existe um detalhe que o inimigo não quer que você perceba. Ele não vive da porta. Ele vive da sua reação à porta. Quando você revida, quando você entra na briga, quando você responde fofoca com fofoca e pressa com pressa, você vira combustível da própria armadilha. Mas quando você não reage, quando você se recolhe, ora e espera, você corta o combustível. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Você não planejou a armadilha. Você não atacou ninguém. Você não revidou. E é justamente aí que está a sua força. Não foi fraqueza ficar em silêncio.
Foi sabedoria. Não foi covardia esperar. Foi estratégia. A sua paz é um limite com poder. E a sua integridade. Mesmo quando ninguém vê. Nunca é desperdiçada. Eu preciso falar também sobre o tempo. Porque é no tempo que mora a diferença entre a porta de Deus e a armadilha. A armadilha vive do agora. O céu trabalha com estação certa. Está escrito em Eclesiastes. Capítulo 3. Versículo 1. Que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para cada porta. E uma porta certa, atravessada na hora errada, se transforma numa dor. Por isso o inimigo não te oferece só a porta errada. Às vezes, ele te oferece a porta certa antes do tempo, sabendo que a pressa vai estragar o que poderia ter sido bênção. Está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Que a visão é ainda para o tempo determinado. Ainda que se demore, espera por ela, porque certamente virá. Espera. Que palavra difícil para uma geração que não suporta esperar. Mas a espera não é castigo. A espera é proteção. A espera é o filtro que separa o que é seu do que só parece seu. E olha que mecanismo cruel o inimigo usa para te impedir de esperar. Chama-se reforço intermitente. É quando uma porta te dá um pouco de bom, depois um pouco de ruim, depois de novo um pouco de bom. E você fica preso, esperando o próximo momento bom, sem perceber que já está numa armadilha. É assim que funcionam os relacionamentos que machucam, os trabalhos que adoecem, as situações que a gente sabe que precisa largar, mas não consegue. Porque toda vez que pensamos em sair, vem um pedacinho de bom que nos prende de novo. Isso não é a paz de Deus. Isso é a corrente do reforço intermitente. A paz de Deus é constante. Ela não te dá migalhas para te manter preso. Ela te dá descanso firme. Por isso, quando você se vê esperando migalhas de uma porta, isso já é o sinal de que aquela porta não é o seu lugar de descanso. E tem ainda outra armadilha da mente que aprisiona a gente boa, que é o peso do que já foi investido. A pessoa pensa assim: eu já dei tanto disso, já gastei tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia, que agora eu não posso desistir. E então ela continua atravessando uma porta errada, só para não admitir que errou ao entrar. Mas ouça com cuidado. O que você já perdeu. Você já perdeu. Continuar numa armadilha para honrar o que ela já te custou é como continuar cavando um buraco para aproveitar a pá. Deus não te chama a permanecer no erro por orgulho. Deus te chama a se levantar e seguir. Está escrito em Isaías. Capítulo 43. Versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Não a percebeis. A coisa nova de Deus muitas vezes começa no dia em que você tem a coragem de largar a porta errada que te custou caro. A reviravolta não espera você terminar de pagar pelo erro. A reviravolta começa quando você decide voltar para o caminho certo. Imagine. Então, uma última cena. Imagine alguém escrevendo uma mensagem de arrependimento no meio da madrugada. O dedo sobre o botão de enviar. Querendo dizer, eu não deveria ter atravessado aquela porta. E imagine essa pessoa apagando. Escrevendo de novo. Apagando de novo. Presa pela vergonha de admitir o erro. Eu quero te dizer. Se você é essa pessoa, que o céu não te recebe com vergonha. O céu te recebe com braços abertos. Está escrito em Lamentações, capítulo 3,
versículos 22 e 23. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã, toda manhã. Não existe porta errada tão antiga que a misericórdia de Deus não alcance. E não existe volta tão tardia que ele não receba. Se você atravessou a porta errada, não fique preso na culpa. Volte. Recomece. A integridade nunca é desperdiçada. Nem mesmo a integridade de admitir que se enganou. Respire fundo. Mais uma vez comigo. Devagar. E solte. Você está quase no fim. E o fim é o que mais importa. Se estas palavras estão falando com você, declare de novo, eu creio. Ou comente 777. E siga comigo até a última frase. Porque eu vou te dar agora o caminho prático para nunca mais atravessar uma porta no escuro. Agora preciso te equilibrar. Porque alguns vão sair daqui com medo de toda a porta. E não é isso. Deus abre portas. E as portas que Deus abre são reais. São boas, e ninguém as fecha. Está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que promessa linda! Existem portas que são puro presente do céu. Portas de cura, de restauração, de propósito, de recomeço. Mas eu preciso te mostrar uma marca que quase ninguém ensina sobre as portas de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Abriu-se-me uma porta grande e eficaz. E há muitos adversários. Leia de novo. Porque isso muda tudo. A porta que Deus abriu para Paulo veio com adversários. Veio com oposição. Veio com luta. Seja, a verdadeira porta de Deus muitas vezes não é a mais fácil. Ela é cercada de resistência. Justamente porque é genuína. Justamente porque incomoda o inimigo. Então preste atenção neste contraste. Porque ele é a chave de tudo. A porta da armadilha é fácil de entrar e difícil de sair. A porta de Deus, às vezes, é difícil de entrar, mas te firma cada vez mais à medida que você caminha. Uma seduz na entrada e cobra na saída. A outra custa na entrada e abençoa no caminho. Não confunda dificuldade com porta errada. E não confunda facilidade com bênção. Deixa eu te dar a chave que separa as duas. E essa chave tem nome bíblico. É paz. Não o alívio momentâneo, mas a paz que permanece. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repare, na palavra guardará. A paz de Deus é um guarda, é uma sentinela. Quando você ora sobre uma decisão e, com o passar dos dias, uma paz firme se instalar, mesmo diante das dificuldades, essa paz é um guarda dizendo, pode seguir. Mas quando você ora e a paz não vem, quando você força e ela escorre pelos dedos, quando você precisa se convencer todo dia de que está tudo bem, isso é um guarda dizendo, espere. Não atravesse ainda. A paz verdadeira não some quando você pensa no assunto. A paz verdadeira aumenta quando você entrega o assunto a Deus. E se você não tem clareza, a palavra também resolve isso. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós
tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não vos será dada. Você não precisa adivinhar. Você pode pedir, e Deus não te repreende por perguntar. Ele te dá com generosidade, mas eu preciso te avisar de algo. Porque o inimigo é falsificador. E ele falsifica até a paz. Existe uma paz falsa, que é só anestesia, só fuga, só a sensação de que vai dar tudo certo porque você decidiu parar de pensar no assunto. Essa paz some no instante em que a realidade bate na porta. Já a paz de Deus permanece mesmo quando você encara a verdade de frente. Você diferencia pelo seguinte: a paz falsa precisa que você ignore as coisas. E a paz verdadeira aguenta você olhar para tudo. Uma exige cegueira. A outra dá clareza. E lembre sempre de quem é o ladrão. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Repare no contraste. A porta do inimigo, por mais bonita que pareça na entrada, sempre rouba alguma coisa de você. A porta de Deus sempre acrescenta vida. Então faça a pergunta simples diante de qualquer porta: isto está me dando vida ou está me tirando vida? E está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Examinai tudo. Não atravesse nada sem examinar. Quero te contar outra cena, bem rápida, porque ela mostra o outro lado. Imagine um homem diante de uma porta que parecia menor, mais humilde, com menos brilho, e que do lado de fora muita gente dizia: você é louco de recusar a outra oportunidade por essa aqui. A porta dele vinha com adversários, com gente duvidando, com um começo difícil, mas toda vez que ele orava sobre ela, em vez de aperto, vinha paz. Em vez de pressa, vinha calma. Em vez da voz dizendo, é agora ou nunca, vinha a voz dizendo, eu estarei com você. Ele atravessou aquela porta sem aplausos. E foi nela, anos depois, que ele encontrou a vida que a porta brilhante jamais teria dado. Guarde também essa imagem, porque o brilho de uma porta nunca foi medida da bênção dela. Muitas vezes, a porta certa é a discreta, a que exige fé, a que só faz sentido para você e para Deus. E aqui chega um princípio que é severo e libertador ao mesmo tempo. E eu não posso esconder de você. Toda porta tem uma semente. E toda semente dá um fruto. Está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A porta que você atravessa é uma semente que você planta na sua própria vida. Se você atravessa uma porta de mentira, você colhe uma colheita de mentira. Se você atravessa uma porta de integridade, mesmo que ela seja mais difícil, você colhe uma colheita de paz que dura. Por isso, o discernimento de hoje é a colheita de amanhã. E por isso, o inimigo investe tanto em te apressar. Porque na pressa, você não pensa na semente, só pensa no alívio. Mas você, a partir de agora, vai pensar na semente. Antes de cada porta, você vai se perguntar: que semente eu estou plantando ao atravessar isto? E está escrito também em Isaías, capítulo 5, versículo 20.
Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Não deixe ninguém te convencer a chamar de bênção aquilo que o seu espírito sabe que é armadilha. Não deixe ninguém te fazer chamar de fé aquilo que é só pressa disfarçada. Eu sei que talvez você esteja pensando, mas e se eu errar? E se eu não atravessar uma porta que era de Deus? Por medo, ouça com carinho. O Deus que te guia não é um Deus que te abandona ao primeiro tropeço. Está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa acertar com perfeição, você precisa confiar com sinceridade. Quem entrega o caminho a Deus não é deixado sem direção. E o mesmo Deus que te avisa sobre a porta errada é capaz de te trazer de volta se você se enganou de boa fé. A história da sua vida não termina num erro entregue a Deus. Ela é endireitada por Ele. Então você não vai discernir com medo. Você vai discernir com paz. Sabendo que tem um pastor que vai à sua frente, agora eu vou te entregar algo prático. Porque entendimento sem prática evapora. Eu quero te dar um caminho simples de 7 dias para afinar o seu discernimento e tomar a decisão que está diante de você. Não é fórmula mágica. É disciplina espiritual. Faça com fé, no primeiro dia, antes de qualquer decisão. Você não decide nada. Você apenas para. Pela manhã, ao acordar, declare em voz baixa: hoje eu não vou correr para nenhuma porta. Eu vou primeiro escutar o meu Pai. À noite, antes de dormir, declare: eu entrego este dia e esta decisão nas mãos de Deus. E descanso sem ansiedade. E durma sem ficar repassando a oferta na cabeça. No segundo dia, examine os frutos. Pela manhã, pergunte e escreva: se puder, para onde essa porta me leva? E quem eu me torno se eu atravessá-la? À noite, leia o que escreveu e ore sobre isso. Sem se forçar a nenhuma resposta. Apenas apresente a Deus o que você viu. No terceiro dia, observe a paz. Pela manhã, declare: Senhor, faça crescer paz onde for o teu caminho, e faça crescer inquietação onde for armadilha. Durante o dia, repare no seu peito toda vez que pensar na decisão. Aperto ou alívio firme. À noite, anote o que predominou. No quarto dia, teste a pressa. Se alguém está te apressando, faça um teste simples. Diga a essa pessoa que você precisa de mais alguns dias para orar e decidir. Observe a reação. Quem é de Deus, respeita o seu tempo. Quem é armadilha, vai ficar irritado. Vai pressionar. Vai criar urgência. Pela manhã declare: eu não decido por pressa. Eu decido por paz. No quinto dia, busque conselho sábio. Procure uma pessoa madura na fé. Alguém que ame a Deus e que não tenha interesse no seu sim. Está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Que na multidão de conselheiros há segurança. Ouça, sem se defender. À noite, ore sobre o que ouviu. No sexto dia, jejue do barulho, passe o dia o mais quieto que conseguir. Sem ficar buscando opiniões. Sem alimentar a ansiedade com 1000 conversas. Pela manhã declare: hoje eu silencio o ruído para ouvir a voz. O silêncio é força. O silêncio é estratégia. É no silêncio que o discernimento ganha nitidez. No sétimo dia, decida diante de Deus. Pela manhã, ore e declare: Pai, eu confio em Ti.
e eu sigo a paz que vem de ti. À noite, tome a decisão com o coração firme, sabendo que você não decidiu por impulso, mas depois de escutar, examinar e esperar. E qualquer que seja a porta, você vai atravessá-la ou recusá-la em paz. E para os momentos de tensão, quando uma decisão chega de repente e querem uma resposta na hora, guarde estes 3 passos. Primeiro, respire e não responda imediatamente. Segundo, diga: apenas eu preciso orar sobre isso antes de decidir. Terceiro, observe a reação de quem ofereceu, porque a reação te conta a origem da porta. Esses 3 passos já salvaram muita gente de atravessar a porta errada. E agora, antes da palavra final, eu quero orar por você. Se você puder, feche os olhos por um instante. Pai, eu te agradeço por esta pessoa que está ouvindo. Eu sei que não foi por acaso que ela chegou até aqui. Eu peço, em primeiro lugar, que tu derrames discernimento sobre a mente dela, que tu afastes toda a confusão e toda a pressa, e que tu ilumines cada porta que está diante dela. Abençoa a mente desta pessoa com clareza, e o coração dela com paz. Abençoa o corpo dela com descanso, e o sono dela com noites tranquilas, livres de inquietação e de sonhos perturbadores. Abençoa o lar dela, que seja um lugar de segurança e não de tensão. Abençoa o trabalho dela. Abre as portas certas e fecha, com a tua mão firme, todas as portas que parecem boas, mas que levam à dor. Abençoa os relacionamentos dela. Livra-a de quem se aproxima como anjo de luz para roubar a sua paz. E cerca de pessoas verdadeiras. Dá a ela a coragem de esperar, a humildade de pedir sabedoria e a firmeza de seguir a tua paz acima de qualquer opinião. Que ela aprenda, de uma vez por todas, que o teu cuidado nunca tem pressa, e que aquilo que vem de ti se sustenta na luz. Em nome de Jesus. Amém. E a lição que fica desta mensagem é esta, e quero que você a leve para o resto da sua vida. Uma porta aberta não é uma ordem para atravessar. É um convite para discernir o fato de algo estar fácil, disponível e atraente. Nunca foi prova de que veio do céu. A bênção verdadeira suporta a sua oração, respeita o seu tempo e produz paz que permanece. A armadilha tem pressa, exige segredo e oferece um alívio que se transforma em peso. Você não precisa atravessar toda a porta que se abre. Você precisa atravessar a porta certa. E a porta certa quase sempre é reconhecida não pelo brilho da entrada, mas pela paz no caminho. O seu discernimento de hoje é a colheita da sua paz amanhã. Então, antes de você ir, declare comigo uma última vez. Com fé, em voz baixa, eu confio que Deus está me guiando, e eu sigo a paz que vem dele. Se esta mensagem te ajudou, deixe o seu eu creio nos comentários, ou o código 777. Para firmar essa fé, curta este vídeo. Se inscreva no canal para não perder as próximas palavras e, principalmente, compartilhe. Compartilhe agora, sem deixar para depois, porque neste exato momento existe alguém prestes a atravessar a porta errada, alguém cansado, apressado, a uma única decisão de uma queda dolorosa. E essa pessoa pode estar a uma mensagem de distância de você. Talvez seja um amigo, talvez seja alguém da sua família, talvez seja aquela pessoa em quem você acabou de pensar agora. Envie esta palavra para ela.
Pode ser que a sua mão estendida hoje seja exatamente o aviso que vai impedir a queda dela. Deus abençoe você. E que você atravesse somente as portas que Ele abriu.